Estamos de volta e hoje aqui no estúdio o debate sobre a cultura afro-brasileira na educação básica. E a nossa equipe foi até a Escola Estadual José Mendes Júnior no aglomerado da Serra. O tema cultura afro-brasileira é discussão frequente na comunidade e na escola. Acompanhe. 10 anos depois da Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino da cultura e da história afro-brasileira e africana nas escolas do país, o que mudou? Quais as iniciativas e os desafios das instituições de ensino para abordar os temas previstos na lei? É o que nós vamos saber agora, conhecendo a Escola Estadual José Mendes Júnior, aqui no aglomerado da Serra. No pátio, uma contação de história pouco comum. A professora de artes narra um conto africano com direito à trilha original. Cheia de árvores, e no coração dessa floresta, dessa mata. A importância está justamente em dialogar com os nossos alunos a respeito de algo que eles já têm, que nós todos já temos como marca em nossa identidade, né? Então é uma forma de nos reconhecermos, né? A cultura africana faz parte do nosso dia a dia. E foi a cultura afro-brasileira que levou Milton para a universidade. Motivado pela capoeira, ele se formou em educação física e hoje repassa o conhecimento. Quando a gente leva a capoeira para a sala de aula, a gente não fala só da capoeira, a gente fala da cultura afro-brasileira em si, né? A gente fala assim das crenças, a gente fala dos costumes, né? A gente fala da tradição, né? E então, assim, de instrumentos, a gente fala muito de música. A capoeira ajuda porque ela não mostra só o lado ruim, ela mostra o lado bom da história, o lado da diversão, o lado da brincadeira. Wesley faz parte do grupo de capoeira e está na escola desde que a lei foi implementada. Eu aprendi já aqui como eles chegaram, por que eles chegaram, como eles viviam aqui, como era a convivência com as pessoas, o trabalho que eles faziam, que era muito pesado, o tipo de resistência que eles tinham contra o trabalho escravo, essas coisas. A vice-diretora conta que o ensino da história e da cultura afro-brasileira está contemplado no projeto político-pedagógico da escola e é trabalhado de forma interdisciplinar. A lei veio para nós como um reforço, mas nós já trabalhamos há mais tempo. A realidade dos nossos alunos, essa tem sempre que vir em primeiro lugar. E não tem como negar a africanidade aqui no aglomerado, né? Não só na cor, na vibração, no ritmo, né? no fazer. Então a gente aproveita isso em todos os conteúdos. Mas ainda é preciso trabalhar o pertencimento. A gente percebe que a discriminação fica tão forte, né? Que a própria criança às vezes se rejeita e fica com a autoestima baixa. O nosso trabalho é justamente mostrar o valor de ser negro. E enfrentar a discriminação. Quem é da nossa cultura, eu acho que tem sim, um pouquinho. Disfarçado, mas tem. Olhares diferentes, eu acho. Só um exemplo. Tipo assim, eu sou negra, você é loira. Ela me fala que ela odeia a pessoa negra e tem nojo. Eu fico muito com raiva, não gosto. A própria questão da intolerância religiosa, né, que muitas vezes é um tabu assim. Se a gente não disser que a capoeira nasceu no mesmo contexto do candomblé, é uma mentira. Nasceu dentro das senzalas, né, dentro dos canaviais, né? Mas isso não quer dizer que todas as pessoas que praticam têm que seguir diretamente uma religião. Fica falando que capoeira é macumba, isso, aquilo, aquilo outro. A maioria dos meninos fica meio assim, por isso que não entra. E o professor deixa seu recado. Eu acho que falta investimento. Falta investimento aqui. A gente tem o básico do básico nesse projeto, é um projeto que já deu certo. E eu acho que a gente quer muito mais. Pois é, essa aí é a Escola Estadual José Mendes Júnior, né, no aglomerado da Serra. E para discutirmos aqui, eu queria perguntar um pouco sobre o preconceito. Como trabalhar com isso na escola, como essa aluna do 6º ano falou, né, e mais outros comentários que vocês tenham a fazer a respeito. Eu acho que tem uma coisa interessante para observar, e é maravilhoso ver pessoas como este professor, como esta diretora, né, a clareza que eles têm do que estão fazendo, a consciência pedagógica que tem. É isso que nós precisamos, não precisamos nada tão complicado, é isto, esse tipo de visão que nós precisamos, que é isso que cria uma escola ambientada, né? O preconceito é tão importante e ele marca tanto o Brasil que até organismos como a Unesco, a Unicef, por exemplo, se preocupam com isso no Brasil. A Unicef lançou uma campanha no Brasil para combater o racismo na primeira infância.
A Unesco nos cedeu os 8 volumes para difusão no Brasil, porque tem clareza de que o preconceito interfere na garantia do direito à educação das pessoas. Então, hoje há um conjunto de iniciativas para enfrentar o preconceito, afirmando as dimensões positivas da cultura negra, como, por exemplo, o programa extraordinário da Cor da Cultura, que é feito pelo canal Futura, que resgata heróis negros esquecidos, personagens importantes que são ignorados, contribuições culturais que vão muito além do exótico, que é a música, a dança e a religião. Não, a contribuição negra vai extraordinariamente além desse exótico, né? Claro, esses elementos são fundamentais e estruturantes da nossa experiência de vida, de estar juntos, de convivência, de alegria, são fundamentais e felizmente temos. Mas a contribuição negra vai muito além disso. Tem que lembrar, quando chegaram aqui os escravos, eles eram os metalúrgicos, eles eram os construtores, eles eram os agricultores, eles civilizaram o Brasil. Não foram a meia dúzia de portugueses, foram os negros. Então, há uma dimensão de formação do país que vai muito além desses elementos tópicos. E o que é interessante é você ver uma Unesco, você ver a Unicef, um canal Futura, como a Rede Minas, reconhecendo e procurando fazer disso um momento de celebração da nossa riqueza. Lembrando também, né, que a Organização das Nações Unidas aprovou uma resolução contra o racismo e a discriminação, propondo a década do afrodescendente, 2013-2022. Eu acho que ainda sobre a questão de como é que se trabalha o preconceito na escola, né? Essa pergunta sempre vem nos cursos de formação, né? Os educadores sempre vem atrás de uma receita, se a gente pudesse dizer assim, né? E eu acho que tem 2 indicações que são fundamentais. A primeira é a gente ter que enfrentar quando aparece. Então, quando aparece uma situação que a gente percebe a manifestação do preconceito e do racismo, ela tem que ser dita, né? Nós temos que apontar isso para os estudantes e tem que se construir um pacto, né? Não é possível uma escola admitir a manifestação do racismo e de qualquer forma de preconceito, mas sobretudo do racismo. Isso é muito difícil porque, e apareceu uma outra trabalhadora da escola sinalizando, né? Porque aí a gente tem que interrogar o racismo institucional e o funcionamento da escola. Isso não é muito simples, né? E é muito importante que as direções de escola, que os gestores tenham atenção para isso, porque não basta que exista uma ação na sala de aula, né? Ou uma ação com os estudantes. É preciso que isso seja pensado também no corpo docente, né? Na gestão da escola como um todo, né? Então, acho que essa é uma primeira indicação. A outra é recuperando um pouco o que o André já trouxe. Assim, é preciso romper com certos estereótipos, e um dos estereótipos está relacionado à forma como o conhecimento é tratado, né? A forma como a gente entende que o conhecimento científico é produzido numa matriz europeia, e isso não é de todo verdadeiro, quer dizer, isso é falso. Nós precisamos reconstruir essa ideia. E, além disso, reconstruir a ideia da resistência negra no Brasil. Essa é uma ideia que precisa entrar com um pouco mais de fortalecimento, até para fortalecer a trajetória dos estudantes negros e brancos nas escolas, porque eu acho que uma coisa importante de sinalizar é que nós não estamos falando do tratamento de uma questão para as crianças negras. Essa é uma questão para a escola, porque é uma questão para a sociedade. Não é possível que uma sociedade se coloque como uma sociedade racista. Nós queremos romper com isso. E isso é importante para negros, não negros, para indígenas, enfim, isso é importante para a nossa sociedade. Então é importante também que as crianças negras e não negras sejam chamadas a pensar quando elas manifestam o racismo. É importante que os pais sejam interrogados sobre isso. É importante pensar que isso acontece na infância. Eu trouxe uma série de materiais, não sei se vai dar para mostrar todos, mas existe esse outro material que está editado também, que é sobre a educação infantil. E durante muito tempo se pensou que na educação infantil o preconceito racial não estivesse presente, que as crianças não fossem capazes de manifestações de preconceito. Mas é importante pensar que numa sociedade que é racista, numa sociedade preconceituosa, ninguém vai escapar. Né? E as crianças, sim, aprendem o preconceito e reproduzem o preconceito. E é importante que isso chegue à escola. Pensando numa forma de combater o preconceito, e eu acho que o vídeo ele foi bastante exemplar disso,
que é o olhar para o sujeito que está na escola. Eu acho que, para além de olhar o currículo, o conteúdo, é preciso reconhecer aqueles sujeitos que estão na escola nas suas diferentes especificidades, né? E aí reconhecer esse estudante, reconhecer e dialogar com a própria comunidade é também ter a capacidade de inventar formas de combater esse racismo. Não dá para pensar que uma mesma fórmula ela sirva para todas as regiões, para todas as escolas. Então, acho que essa solução é bastante inventiva e ela não é a única, porque no Brasil, a despeito das dificuldades enfrentadas para implementar a lei, a gente tem experiências que vêm sendo colocadas em prática, e uma das mostras nós realizamos ações afirmativas, e isso em parceria com a SECAD, MEC e com a Unesco. Realizamos uma pesquisa no ano de 2009 e 2010 para tentar levantar algumas experiências de implementação da lei no Brasil. Fizemos consulta, fizemos visita em 36 escolas. Esse material está como resultado nesse livro, que foi lançado no final do ano passado. E nesse material tem um conjunto de experiências que não estão necessariamente no sentido de boas ou de más práticas, mas indicam uma certa complexidade dessa implementação, que são alguns avanços, alguns recuos, algumas permanências, mas algumas superações também. E mostram a capacidade dos professores, dos gestores e dos alunos de se engajarem nessa luta contra o racismo. E esse material, Rodrigo, ele está disponível assim, para consulta, em biblioteca? Ele está disponível no site no portal MEC, né? Então, o portal MEC de publicações é possível baixar lá na coleção Educação para Todos, né? E aí as pessoas podem olhar as experiências das escolas, inclusive perceber quais que são as possibilidades e os limites das suas próprias implementações nas suas próprias escolas. Eu queria acrescentar um detalhe que eu acho importante. A gente está falando hoje aqui de escola, que é legal falar de escola, as coisas acontecem na escola. Mas um desafio dessa ordem, e nos termos que a Sheila colocou, é mais do que apenas lidar ali com os indivíduos, é também rever um projeto civilizatório, né? Nós temos que destacar o papel dos conselhos municipais de educação, os conselhos estaduais de educação e as universidades. A escola, você tem o diretor, o coordenador pedagógico, o professor, eles enfrentam desafios muito grandes no cotidiano. O parecer e a resolução são muito claros em dizer, olha, os conselhos municipais têm que adequar para a sua realidade, no sentido que o Rodrigo levantou o problema. Uma cidade do sul, em que a proporção de negros é muito pequena, tem um desafio. Uma cidade do Maranhão, de Minas Gerais, da Bahia, tem outro desafio. E os conselhos municipais têm esse compromisso. Raríssimos fizeram. Igualmente, os conselhos estaduais têm esse compromisso de traduzir, de dar esse apoio ao professor. Porque a gente não pode querer que a escola sozinha rompa com uma tradição secular de desprezo por uma parte da população brasileira. Você não vai vencer isso sozinho, né? Então tem que ter, e a Sheila foi feliz ao levantar isso, um compromisso da institucionalidade, que eu acho que aqui em Minas Gerais, um programa como Roda de Conversa, ao eleger o tema, traduz esse compromisso. Agora, esse compromisso tem que prosseguir nos diferentes níveis que estruturam a missão educacional e não ficar o professor em sala de aula tendo que sozinho inventar soluções. Tem que ser um compromisso civilizatório de transformar de fato a educação e acabar com o que acontece hoje ainda, que é uma reprovação generalizada da população negra, que é uma exclusão da escola. Isso está acontecendo ainda em pleno século XXI. Ou seja, não dá mais para a gente... eu costumo dizer que a violência e a dor da escravidão não se consegue pagar isto. Isso é impagável. Mas a gente consegue não levar para o futuro essa dívida. Esse é o momento. Nós não podemos levar para o futuro do Brasil uma dívida de 300 anos. Então, uma maneira de enfrentar isso é ações afirmativas. Por exemplo, nas escolas, nas universidades, quantos professores negros há nas universidades brasileiras?
para que os jovens professores da educação básica vejam que essa carreira é uma carreira viável. Se espelhe, né, de repente. Então, não basta a gente reconhecer o desafio na escola. É preciso que o sistema educacional tome para si o desafio. Isso, talvez, as escolas avançaram mais do que os sistemas. Eu quero que faça justiça aos professores e aos diretores, porque eles, nas suas escolas, foram muito mais longe do que os conselhos estaduais, do que os conselhos municipais e do que as próprias universidades, tão comprometidas com as emancipações nacionais, estão pouco comprometidas com o reconhecimento do papel estruturante do racismo na desigualdade brasileira. Eu acho que esse é um desafio a ser enfrentado. Pois é, né, gente? Como eu falei em alguns momentos deste programa, o tempo é pouco para um assunto tão vasto, né, que merece vários olhares sobre e vários desdobramentos também. Infelizmente, o nosso tempo é limitado, nosso programa está chegando ao finalzinho. Gostaria muito de agradecer a participação de cada um de vocês que contribuiu para essa discussão, para que ela fosse mais e mais rica. E eu tenho certeza que você aí que está nos assistindo concorda conosco. E o Roda de Conversa, ele é veiculado pelo canal Minas Saúde e vai ao ar toda segunda-feira em 2 horários, anote aí, às 11h30 e às 17h30, com reprises às quartas, às 11h30 e às 18 horas. E quem quiser pode participar conosco do programa enviando sugestões, comentários, críticas. O nosso e-mail é o magistra.rodadeconversa@educacão.mg.gov.br. Participe também pelo telefone 3379-8289 e pelas redes sociais da Secretaria de Estado de Educação. Temos também o Facebook, né, o facebook.com/educacão e também o twitter.com/educacãomg. Fique atento também nas escolas, ao assistir ao Roda de Conversa, os servidores da educação poderão ser certificados pela Magistra. Para saber mais, basta ligar 31-3379-8289 ou enviar um e-mail para a Magistra. Fique atento também e sempre acompanhe o Roda de Conversa e as nossas próximas discussões. Muito obrigada mais uma vez aos nossos convidados.